e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Bom, meus queridos irmãos, muito boa noite. É sempre uma alegria estar de volta a essa casa que me acolheu quando eu comecei, né, a minha trajetória dentro da doutrina espírita. E a gente veio falar do nosso amor, da nossa vida, que é esse evento chamado Comerge. Como a Djanira falou, a gente, quando conhece o evento Comerge, a gente realmente emerge, né, nessa experiência de vivenciar 4 dias de um mundo de regeneração dentro de um CIEP, cantando para Jesus, dançando para Jesus, orando, refletindo junto com esses jovens que trazem sempre para nós a renovação da nossa fé e da nossa esperança que esse mundo tem jeito. Embora o mundo aí fora esteja, a mídia sempre trazendo notícias muito calamitosas, né? Muito escândalo para as nossas vidas, a gente passou 4 dias, vou dizer para vocês, numa nuvenzinha plena, leve, feliz, porque é possível, se a gente realmente quiser, amar, trabalhar e agir no bem. Antes da gente começar a explorar o nosso tema, eu queria agradecer muito ao pessoal do Polo 11, né, que é o Polo Cananéia, que fez esse estudo. Nós fizemos esse estudo ao longo do ano, do tema, para poder preparar a Comerge para os jovens, e especialmente a Silvanione, lá do Ceareiros do Bem, que muito gentilmente me cedeu uma série de dicas, porque ela fez esse estudo antes da Comerge, lá na Casa René Peça, e ela trouxe já algumas ideias que me ajudaram a facilitar o meu trabalho para trabalhar o tema com vocês. Bom, esse período de carnaval, né, a gente sempre fala, é um período conturbado, é um período mais complicado, porque é sempre um período onde você concentra, né, muitos exageros, né, muitas energias que, mal direcionadas, podem levar a situações infelizes. Então, o encontro da Comerge, o encontro do ENEF, né, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, que ocorre também no Carnaval, para quem não pode passar o dia todo dentro do polo, os 4 dias, o encontro da família acontece no Amor e Caridade, também no período de Carnaval, mas pega só a parte da manhã, domingo, segunda e terça, sábado de Carnaval não, mas domingo, segunda e terça, você pode também, já que questões de trabalho, questões mesmo familiares, que não pode ficar o dia todo dentro do CIEP, pode ir participar do ENEF. Esse foi o 25º ENEF, a 40ª Comerge. E qual é a função desses encontros? Né? Sendo espíritas ou não espíritas, a função desses encontros, principalmente nesse período de Carnaval, é ser fonte de luz, né? Auxiliar o Evangelho a se manter aceso num período onde muitas pessoas esquecem. Mas e durante o ano? Bom, durante o ano a gente tem as reuniões públicas, a gente tem os estudos doutrinários, a gente tem a evangelização, a gente tem toda uma gama de atividade que cada casa espírita faz para manter aceso o Evangelho durante os 365 dias do ano, porque a gente precisa do Evangelho aceso em nós. Porque a espiritualidade aproveita as nossas emoções, aproveita as nossas emanações para utilizá-la em prol daqueles que estejam necessitados, né? Então, a gente fica, né, como se fosse uma luzinha de LED. Cada um de nós, no imenso painel, tem uma luzinha dessa na sua mão. Qual é a sua responsabilidade? Jesus nos alertou lá no Sermão da Montanha. Brilhe vossa luz. Então, nossa função é manter essa luzinha acesa, né? Para que o painel possa realmente mostrar o que ele veio a dizer, a mensagem, né, que ele traz. Mas, tia Claudinha, pois é, o problema é que hoje eu não estou num dia muito bom, meu LED está meio apagado. Na verdade, minha semana não foi muito boa. Não pude ir para a Comerge, né? Não pude ir para o ENEF, não fiz as minhas reflexões. Na verdade, se for parar para pensar,
eu estou numa fase ruim, né? Eu estou numa fase meio complicada e meu LED não está muito bom, não. Pode até ser, mas você está aqui. Os internautas acessaram o Facebook, a página do CETJ, agora ou no momento que fizer esse acesso, e estão em busca. Você pode estar num momento terrível da sua vida. Dores muito amargas, aflições muito cruéis, mas você veio. E veio por quê? A gente vem à casa espírita porque a gente tem a esperança de que algo bom nos ocorra. A gente vem à casa espírita porque a gente sente saudade do abraço do Cristo. A gente vem para as palestras, para os estudos, para as atividades, porque a gente não quer mais ficar parado, sofrendo do jeito que está. Então, se você já veio aqui, mesmo paradinho, ouvindo a palestra, ouvindo as pessoas, acompanhando apenas, sem estar, né, com grandes atividades, você já é fonte de um pouquinho de luz, porque o seu sentimento de busca, a espiritualidade pode auxiliar, pode utilizar para auxiliar você, fomentar ainda mais isso, te ajudar a intuir para onde eu posso buscar, porque Jesus nos disse, pedi e obtereis. Todas as falas do Cristo no Novo Testamento estão no imperativo. Bata, busque, peça, ajuda-te. Primeiro. Depois, vai ser concedido, as portas se abrem, os céus se movem para nos ajudar. Mas quem tem que fazer o primeiro movimento? Nós. E vocês estão aqui num domingo caloroso, e bota calor nisso, ainda mais depois de uma energia dessa de juventude cantando e dançando aqui na frente. Eu e Regina, a gente emagreceu 2 quilos só de suor, né, Regina? E a gente podia estar em casa, quem tem ar-condicionado, curtindo seu ar-condicionado, podia estar na beira da praia pegando uma fresquinha, podia estar em casa vendo série, podia estar jogando, né, no celular, podia estar sentado no quarto, se vitimizando, chorando as pitangas, cultivando a depressão, mas não. Levantamos a carcaça, estamos aqui. A espiritualidade vai usar isso a nosso favor. E ainda vai sobrar para ajudar aqueles que acreditem, estão em pior situação do que a gente. Existem espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que sofrem dores muito mais atrozes do que a nossa. Então, quando a gente pensa sobre isso, e a gente estuda a doutrina, a gente começa a perceber que está ruim, mas está bom. Porque eu já pelo menos me incomodo com aquela situação. Pelo menos eu já quero sair dali. E isso é um passo para a gente poder realmente fazer a ação que a gente precisa. Para que o nosso painel de LED brilhe. Vai ter uns LED mais brilhosos, vai ter uns LED menos brilhosos, vai ter agora apagado, não pode estar. Porque quando apaga é porque a gente desistiu. E a gente não deve desistir, uma vez que a gente não foge da vida. A vida é incessante, pungente, eterna. Então você pode fugir da encarnação, mas da vida não. Então por isso é importante que a gente lembre que Kardec foi esclarecido pela espiritualidade, está lá no Livro dos Espíritos, que é assim que as coisas se encadeiam na obra divina. Tudo serve, tudo se ajuda, do átomo primitivo ao arcanjo que começou a ser átomo, todo mundo ajuda na obra da criação. Você pode até não ter consciência disso. Talvez muitos de vocês não tenham pensado que ao estar sentados numa palestra ou na sua casa, assistindo uma palestra, aquele momento que você abre o Facebook e vai ouvir 7 minutos com Emmanuel, né, do Haroldo Dutra, ou vai assistir uma palestra, ou vai ver um filme edificante, você está produzindo pensamento, que nesse aquário quântico que a gente vive, vibra a energia que pode ser utilizada para a nossa cura e para facilitar e auxiliar outros irmãos. Basta a gente estar disposto. Então, nós, enquanto espécies consciente, né, do planeta, Joana de Ângeles diz muito acertadamente que a nossa diferença para qualquer outra espécie que habita a Terra é a consciência. Raciocínio não. Outras espécies também raciocinam. Algumas, obviamente, o raciocínio mais elaborado é o nosso, mas outras espécies também conseguem raciocinar.
a ponto da gente ter algumas espécies de primatas que aprendem línguas de sinais e conseguem aprender mais de 5.000 verbetes, e ensina para os filhotes e se comunica com os tratadores. Então, existe algum tipo de raciocínio nas outras espécies, mas consciência de si e do além, só nós. Por isso, nossa responsabilidade é muito maior e manter esse planeta preparado para continuar abrigando todos os seres que fazem parte dessa nave sideral, independente do momento da evolução anímica que eles estejam. Como nós, encarnados nesse plano físico, estamos mais conscientes, somos nós os maiores responsáveis pelo sucesso ou pelo insucesso da questão ambiental. E a gente sabe que a coisa tá, o nosso LED nessa questão está precisando, né, de força. Então, importante a gente lembrar que todos nós podemos trabalhar para ajudar Jesus. Mas como a gente pode fazer isso? Eu tenho 11 anos de idade, eu tenho 90 anos de idade. Como eu posso ajudar, independente da faixa etária, do corpo físico que você esteja hoje, como a gente pode fazer para ajudar o trabalho do Cristo? Quem sabe? Tímido, gente, vamos lá. A gente auxiliando, sendo útil uns aos outros, isso tem um nome. Qual que é? Caridade. Quando a gente fala em caridade, pelo menos eu no início da doutrina achava que era caridade material, que era a que a gente devia fazer. O óbolo da viúva, passar sofrimento, né, para a gente poder dar realmente de si o que a gente tinha, tudo e tal. Estudando para essa comédia, a gente descobriu que caridade, ela é uma coisa muito mais complexa. E ela para ser uma caridade essencial, ela tem que estar presente em vários momentos da nossa vida. Por exemplo, a caridade, está lá Jesus contando para a gente, espíritos jovenzinhos, né? Jovens mesmos, porque a gente tem o quê? 170, 200 mil anos de vida espiritual enquanto ser humano? Pré-adolescente do ponto de vista espiritual, né? Estamos saindo dos coeiros, né? Então ainda somos muito imaturos, muito imaturos. Precisamos de tempo e de experiência, de muitas situações para a gente poder aprender a exercitar e amadurecer do ponto de vista espiritual. Então a gente tem que exercitar a nossa caridade ao pensar. Como é que a gente faz isso? O que você cultiva na sua casa mental a maior parte do tempo? O que você tem assistido? O que você tem escutado? Da Atena? Big Brother? Rock depressivo? Escuta a música sem saber o que é a letra? Porque a melodia é legal? Eu fazia isso, até estudar doutrina. Começar a ouvir, pegar as letras e começar a perceber que tem coisa que, embora a batida seja muito legal, a fala talvez não seja o ideal, né? Quando a gente pensa, a gente vibra, e André Luiz já nos explicou, pensamento é matéria, e essa matéria, ela é exposta no plano espiritual, brilha literalmente um farol com o seu pensamento, com a sua sintonia. O nosso padrão vibratório de costume é a nossa marca, né? Vibracional é a nossa sintonia. É para onde a gente corre quando está relaxado. Se a gente quer melhorar o nosso padrão vibracional, a gente precisa começar a pensar e usar a caridade quando a gente vai pensar. Quando a gente assiste determinados tipos de programa que falam de coisas muito cruéis, que vão até o fundo para pegar todos os detalhes sórdidos daquelas histórias que não nos interessam. Que o que nos interessa? Uma vez a minha mãe falou isso para mim: mas o Chico Xavier lia a Gazeta do Povo, que era o jornal que você pega, torcia, pingava sangue. Mas Chico Xavier tinha uma madureza espiritual. Quando ele lia aquelas notícias, ele fazia o quê? Ele orava pela vítima e pelo algoz. Uma vez que quem está um pouco mais à frente, como o Chico, sabia que não existe vítima inocente no nosso planeta. Deus é justo.
E antes de justo, Deus é bom, infinitamente justo. Então, quando a coisa acontece, existe um porquê, um para quê, de que forma, e a gente tem que entender que os nossos irmãos mais ignorantes, do ponto de vista que desconhecem o que é amar, o que é sentir essa sensação tão gostosa de estar incluído, sofrem. E porque sofrem, fazem besteira, porque são imaturos. A gente faz uma dinâmica com os meninos na mocidade, chamada O Hóspede. Então, eu conto que eu recebi na minha casa, um verão desses passado, um hóspede, que sem me contar, me aparece com umas 2 pessoas, né, de surpresa na minha casa. E essas 2 pessoas parece que viviam única e exclusivamente para fazer as vontades do meu hóspede. Daí deu para perceber por quê, né, que ele tinha levado essas 2 pessoas junto com ele. Bom, os 2 dias que passou na minha casa, dormia cedo e acordava mais cedo ainda. E quando ele acordava, não tinha problema nenhum em fazer barulho dentro da casa. Mas quando ele dormia, os seus acompanhantes faziam questão que a gente não fizesse barulho dentro da minha casa. Eu tinha que falar baixo para não incomodar o sono do meu hóspede. Mas quando ele acordava, todo mundo tinha que acordar. Levou uma maletinha de ferramenta e resolveu que queria consertar algumas coisas na minha casa, né, já que tinha levado 2 pessoas sem ter me avisado. E quando desmontou e foi montar de novo, sobrou peça. E aí você fala, mas sobrou, era sobressalente, não tem problema não, vai fazer diferença. Levei para um restaurante que a gente gosta, aqui na região, que a gente acha bonito por causa da visão. E além de não ter feito a menor graça, né, falado elogio nenhum em relação à beleza, ao nosso esforço de ter levado lá, reclamou da comida, se recusou a comer, e quando a gente estava saindo, ainda deu beijinho na garçonete. E aí, normalmente, eu pergunto para os meus evangelizantes, o que a gente faz com uma criatura dessa? Né? Ano seguinte, pediu para visitar novamente. Aí os jovens normalmente ficam chateados. Ah, que criatura folgada, que isso, que aquilo. Até eu mostrar foto do meu sobrinho, que tem 3 anos de idade. Tinha 2 no ano passado. Pois é. Ah, mas com 2 anos de idade a gente perdoa. Por quê? Porque você entende que não tem maturidade para lidar com as questões sociais que nós já sabemos. E por que um amigo meu de trabalho, que quer passar a perna em mim, pegar meu cargo, que faz um monte de calúnia, meu parente desaforado, eu trato diferente? Se a gente tem a maturidade, a caridade no pensar, a gente vai olhar para esse irmão e vai entender que o momento dele ainda não é igual ao nosso. Ainda vai chegar lá. Como o nosso momento não é o momento de um Chico Xavier, uma irmã Dulce, a Madre Teresa, enfim. Mas a gente vai chegar lá. E vai além, que o nosso alvo é a angelitude, é o nosso destino. Então, a caridade no pensar, ela vem nisso, manter o padrão vibracional para as emergências, porque acontece emergência. E o padrão vibracional não é uma média aritmética. Não é assim, eu estou sendo tão bonzinho hoje, estou pensando, estou vibrando tanta coisa boa hoje, aqui dentro da casa espírita, durante 1 hora, 1 hora e meia, que vai compensar todas as besteiras que eu vou fazer quando sair daqui o resto da semana. É assim que funciona? Não, tem que ser todo dia. Por isso Jesus nos avisou, vigiai e orai. Porque a gente precisa pensar no que está fazendo. Senão, vai deixando a vida levar, e aí quando você vê, você está metido num monte de situações que você acha que não atraiu para você. Mas, na hora que a emergência acontece, o que é uma emergência? É a hora que você se desequilibra. Lá está você indo na sua festa de final de ano, da sua empresa, teve jeito, você teve que ir. Aí você pega a sua roupa mais cara, que você mandou fazer, custou um rim, meio fígado, e aí você vai, todo bonitinho, arrumadinho, asseadinho, para poder, né, ficar 1 hora, 1 hora e meia perto dos seus amigos, do seu emprego, e ter condição de confraternizar. Você não bebe. Então você está lá, tranquilamente sentado na sua festa, e um colega que estava bebendo vinho, esbarra e joga a taça inteira em cima de você. Qual é a nossa reação normal? A gente é tomado por um amor cristão
e diga: ó, meu querido, tropeçou, machucou, tá tudo bem com você? Ah, caiu o vinho, mas não é nada demais não, vem, esquente, tira. Somos assim? Na hora por melhor que a gente seja, não sejamos hipócritas. Na hora que o bicho pega, o sangue ferve, a gente esquece que a gente tem que fazer caridade, manda Kardec pro cantinho, e aí aflora o homem velho, que é a nossa zona, nossa luta ainda interior. Mas aí, volta para casa, tira aquela roupa, toma o seu banho, faz a sua prece e aí você volta para onde você costuma estar. Então, caso você lá naquela festa tenha tido contato com algum espírito que também queria matar o outro, estava com raiva dele, viu em você a chance de fazer um aliado, quando chega em casa ele descobre que não dá para fazer uma aliança com você, ele vai-se embora. Entendeu? Para isso a gente precisa de padrão vibratório. Para a hora que a gente se expõe a lugares onde eu posso encontrar espíritos que tenham algum tipo de afinidade ou que tenham algum tipo de questões para comigo. Chico Xavier podia transitar onde ele quisesse. Eu vou usar muito Chico hoje. Ele foi num prostíbulo levado, né, pelo pai. Vocês conhecem a história. Sai ele com 2 prostitutas e 3 clientes cantando Hosana nas alturas, né, e rezando o Pai Nosso no meio do prostíbulo. Eu não posso fazer isso. Por que eu vou para a Comércio? Se eu for para o bloco de carnaval, gente, eu volto para casa, primeiro que eu já volto praticamente, né, sem muito perispírito, porque já vai ficar tudo pelo caminho. E volto para casa com o resto do bloco acoplado, porque eu gosto de determinadas coisas que não são agradáveis à lei de Deus. Porque a gente fala aqui na frente, as pessoas falam: nossa, palestrante, médium, presidente de casa, todo mundo, mano. Todo mundo no caminho, jovenzinho, precisando aprender, estudar, a gente só se policia mais. Tenta usar a caridade na gente, mas não dá para a gente ser infalível, irretocável, inabalado, por enquanto Cristo. Alguns outros espíritos também de escola a gente vê por aí, mas todos nós temos ainda caminhos a trilhar. Então, o caridade no pensar é onde nós estamos mantendo a nossa casa mental. Então, busquemos programas mais saudáveis. Quer dizer que eu só posso assistir filme espírita? Não, gente. Jovenzinho costuma achar isso, né? Que a gente que é evangelizador, a gente que está mais envolvido no movimento, a gente não faz outra coisa a não ser estudar espiritismo. Não, a gente gosta de outras coisas, a gente curte outras coisas. Fui assistir Capitão Marvel na quinta-feira, na primeira sessão das 2 da tarde. Depois eu saí, meu Deus, ainda assisto o filme que trabalha violência. Mas eu gosto. Pelo menos tem uma coisa, né? Tem aquela questão da moralidade, do bem contra o mal, aquela coisa, a gente pode usar isso depois para falar de evolução na evangelização. É minha desculpa, para acalmar minha consciência. Mas a gente gosta. Mas assim, existem outros filmes, existem outras histórias, existem livros, existem muita coisa dentro e fora da doutrina que a gente pode utilizar a nosso favor, porque Deus é muito mais do que a gente possa imaginar. Ele se manifesta das mais variadas formas para todos os povos. Jesus mesmo fala: nenhuma ovelha vai ficar fora do aprisco. Nenhum de nós, humanos, sejamos cristãos, ateus, enfim, de qualquer denominação religiosa, em qualquer momento que a gente esteja, somos todos filhos de Deus. Portanto, irmãos mais jovens desse Espírito maravilhoso que nos acolheu nesse planeta e cuida de nós em nome do Pai. Então, pensar com caridade é trabalhar nosso pensamento para a gente ter mais disciplina na hora que as coisas acontecem, e elas acontecem sempre, se apresentam no nosso dia a dia. Caridade deve estar presente também no nosso agir. Grupo de WhatsApp, por exemplo, é um problema sério para a evolução do espírito. Porque quando chega aquele monte de postagem, aquele monte de fake news, aquele monte de textos que são tão bem elaborados que, se você não parar e ler com calma, a gente acaba compartilhando coisa que não devia. Grupos de WhatsApp, por exemplo, de doutrina espírita, vira e mexe, a gente recebe uns compartilhamentos que são complicados. Não sei se vocês lembram, 2 anos atrás teve um compartilhamento que rodou muitos grupos, falando de um determinado dia, acho que era uma sexta-feira, que as pessoas deveriam deixar um paninho branco em cima da mesa, um copo com água,
porque a espiritualidade iria passar e colocar uma vacina no seu copinho. Vocês receberam isso, né? E nesse mesmo texto ainda dizia que a gente não devia, naquele final de semana, sair após as 10 horas da noite, porque a espiritualidade ia fazer uma limpeza. Eu fiquei imaginando o espírito com água e sabão passando o rodo no meio da rua, porque só se for esse tipo de limpeza. Uma vez que existe demônio, existem espíritos que estão ignorantes no mal, recrudescendo ainda, né, endurecidos e tudo mais no sentimento, mas demônio, gente, demônio não existe. Demônio é o momento em que aquele espírito se encontra, que a gente já passou, né, e que eles vão passar também. O Pokémon evolui, as fases vão passando e você vai melhorando, vai ganhando mais poder, vai ganhando mais liberdade, vai ganhando mais formas de você agir. Então não vai haver uma limpeza espiritual, porque são nossos irmãos que estão aí fora, que estão aqui dentro, que estão em nossas casas. Nossos irmãos, ligados a nós por algum motivo. Porque se Deus permite uma obsessão, é porque ela tem, no mínimo, um componente pedagógico. A gente tem algo a aprender com ela. Ninguém está livre disso, porque todos estamos ainda muito imaturos. Então, cuidado no agir. E eu, principalmente nesses grupos de WhatsApp, quando comecei, né, na doutrina, quando começou esses grupos de WhatsApp na doutrina, já estava no estudo, já tinha um tempo, e eu, como sou uma pessoa muito sutil, né, chegava no grupo, por exemplo, do Fã de Luz, e vai estudar Kardec. Como é que pode, 300 anos de doutrina, e ainda fica compartilhando esse tipo de coisa? Mas aí Celeste e Beth, que são meus amores, me manda logo calar a boca e aprender que não é na voadora. Manildo incansável, meu espírito guardião, né, que segura não mais a minha boca, mas os dedinhos, porque a gente fica, né, para dar as respostas, para a gente segurar o ímpeto, porque na voadora o que a gente consegue? Antipatia. Então, se eu quero granjear amigos, eu tenho que segurar o meu ego. Então, agir com caridade inclui a gente ser agente de transformação. Transformação de quem? Nossa. O que a gente mais aprendeu nessa Comerge é que o mundo que eu mudo sou eu. O mundo que eu mudo sou eu. A gente tinha pedido para a mocidade cantar, vou pedir para a mocidade cantar no domingo que vem, a gente cantar uma musiquinha chamada Eu Mudo o Mundo. Mas o mundo que eu mudo sou eu. Quem eu posso mudar? A mim. E é difícil, gente, não é fácil não. A gente começa por onde a gente consegue. Exemplo, conseguir agir na minha vida e parar de falar palavrão, mais ou menos. Mas assim, diminuir substancialmente a quantidade de palavrões que eu uso nos últimos 7 anos. Para quem usava palavrão como vírgula, né? Agora eu estou há quase 6 anos tentando algo que eu sei que vai ser é o meu desafio nessa encarnação, que é parar de reclamar. Eu vou te contar um negócio. O condicionamento que a gente tem para reclamar. A gente reclama de tudo. E reclamação é exercício de ingratidão. E segundo Bianca, lá do Polo, em São Pedro da Aldeia, Bianca diz que reclamar é você chamar de novo. Então, quando você reclama, você puxa de novo, mesmo problema para a sua vida. Não é uma atitude inteligente. E a espiritualidade fala para a gente o tempo inteiro, cultive a alegria, cultive o amor. Mano, eu tenho várias e várias passagens em que ele fala que a reclamação é um problema sério para as nossas vidas. A ingratidão é um problema sério para as nossas vidas. Mas é difícil sair do padrão vibracional que a gente está acostumado. Da nossa zona de conforto é complicado. Mas a gente já começa a fazer os esforços agora. Se de repente desencarnar e não deu tempo para concluir, mas você já está no caminho. A erraticidade vai continuar trabalhando e de repente na próxima encarnação já resolveu. Antes mesmo de reencarnar, mas a gente tem que estar focado para resolver os nossos problemas. Da mesma forma, precisamos ouvir com caridade. Imagina aquela criatura que chega para você com babado bafônico, salivando para poder contar, espalhar maledicência. Como é que a gente ouve isso? Não sei vocês, mas eu fico fermentada por dentro, né? Doida para saber o que aconteceu, mas agora, os últimos anos, 3 para 4 anos, eu estou conseguindo não fazer mais parte das fofocas. Gente, tem coisa mais destrutiva na nossa sociedade do que fofoca. E como está disseminado? Né? Quando você
não entra numa... Isso, gente, está disseminado desde a pré-escola. Você já tem coleguinha que chega para a professora para fazer a fofoca do outro coleguinha e por aí vai. Quando a gente vê, a gente está criando uma sociedade que não leva isso de uma forma muito natural. Mas quando a gente resolve parar, eu tenho notado muito isso no meu serviço. As pessoas chegam para contar, né, o bafão da semana. E aí, ultimamente, eu tenho virado e perguntado, olha, acho que a gente o que você vai me contar sobre fulano? A gente vai poder fazer algo? É para pensar junto, para tentar ajudar? Normalmente o rosto, né, facial, a expressão facial se desarma na hora. E faz aquela cara de, ai, bitolada, fanática, religiosa, né, chata. E nesse momento a gente acaba sendo mesmo. E uma coisa que eu observei é que com essa postura menos gente chega para te contar. Sabe por quê? Porque não encontra eco. Então vai atrás de quem está na mesma sintonia. Isso tem rendido alguns momentos de tranquilidade para eu botar minha vida em dia quando eu chego no serviço, que quase ninguém vem falar comigo. Então eu posso sentar no computador e trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Aí de vez em quando alguém fala, fulano foi mandado embora. Como foi mandado embora? Mas você não sabia? Eu não. Você parece marido traído. Que bom. Desse processo todo, eu não participei de nada que pudesse trabalhar. Então, ouvir com caridade, tem a ver com o que a gente escuta e tem a ver como a gente escuta. Porque, às vezes, a gente pediu, meus irmãos, para reencarnar, para exercitar a paciência. A gente foi lá no plano espiritual e pediu para o mentor, não, eu já fiz todos os estudos, eu já tive minha cota, eu agora quero exercitar a caridade da paciência. O mentor olha para você, pensa 2 vezes, pede para você ponderar, mas você insiste. Beleza. Encarnou para exercitar a paciência. Você vai ser um imã para gente chata. Pode ter certeza. Tem um chato lá em Saquarema, vai vir aqui, daqui a pouco está lá fora, vai te encontrar no meio da rua e vai te alugar os ouvidos. Eu não entendo como é que acontece. Eu tenho uma irmã que parece que é imã para bêbado. Onde ela estiver, aparece alguém para poder importunar. Por quê? Porque pediu. Como é que você vai exercitar paciência com gente legal? Com gente tranquila, com gente de boa? Não vai. Tem que ter gente complicada nesse mundo para a gente poder exercitar as virtudes. Gente. Tem jeito. Então você pede a Jesus porque você precisa exercitar o amor como Ele te exemplificou. E aí nasce na sua família alguém que é transexual. Aí você reclama, bota o dedo na cara de Deus. Por quê? Você pediu, filho. Você se sentia capaz. As ferramentas estão aí. Vamos utilizá-la. Vamos abrir mão das nossas certezas. E gosto muito do pensamento de Emmanuel, que ele diz que a verdade é um grande espelho que se partiu em milhões de pedaços. Cada um tem um pedacinho dela. Mas o seu pedacinho não é o espelho todo. Ele faz parte, mas não é o espelho todo. Então, o que é minha verdade pode não ser uma verdade para outra pessoa. Tenho aprendido isso a duras penas e é muito cala-boca de Celeste para mim. De vez em quando ela me dá uns beliscões, porque realmente eu tenho essa coisa de acabar, essa coisa da professora, né, de ser autoridade, a gente acaba muitas das vezes querendo impor a nossa ideia. E não é uma regra. O que pode ser bom para mim pode não ser para o outro colega, para o outro irmão que está num momento pedagógico diferente. O que para mim é verdade absoluta, para o outro não é. E é nessa diversidade que a gente cresce, é nessa diversidade que a gente amadurece. É aí que a gente vai exercitando essas virtudes. A caridade no olhar. Quando as situações se apresentam, a gente usa de indulgência. Lembra do BIP? Né? Como Jesus entendia a caridade. O BIP, benevolência, indulgência e perdão. Seu BIP está ligado? Quando essas situações todas, que a gente não precisa fazer muito esforço, é só ligar a televisão ou abrir o celular, elas se apresentam. Como é que está o nosso olhar para isso? A gente está entendendo ou a gente está julgando? Muitas das vezes sem conhecer todos os lados. Final do ano passado, eu tive uma torção no pé, rompi os ligamentos e precisei usar uma bota ortopédica e fui recomendada pelo meu ortopedista a não caminhar muito. Então, se tivesse que caminhar, que eu usasse uma cadeira de rodas. Pois bem, tive a experiência de, em algumas horas, né, ir a um shopping, ir a um mercado, ter que usar uma cadeira. E eu achava que compreendia os deficientes físicos.
até estar numa cadeira de roda por 2 horas. Precisei mais do que isso. É impressionante como tudo não está adaptado. A gente acha, tem uma rampa. Sim, mas a rampa parece mais uma rampa de lançamento de cadeira, né? Porque se você soltar rampa de CIEP, gente, rampa de CIEP, os meninos que ficaram, eu levei minha cadeira de rodas, né, pro CIEP, para a gente levar para a Comerge, e os meus tarefeiros do bem, coitadinho, Gabriel Campanati e o Gustavo Henrique, ficaram na cadeira, revezaram na cadeira. E terminaram o dia assim, não, Deus que me livre de dirigir bêbado, de fazer alguma coisa e acabar ficando dependente de uma cadeira de roda, porque eles ficaram também um dia. Podia ir ao banheiro, saindo da cadeira, e antes do banho, que a gente só toma um na Comerge, eles tinham que devolver. Ficavam de 9 da manhã, mais ou menos, até as 6 da tarde. E o que eles perceberam foi que muitas vezes as pessoas que já os conhecem olhavam para eles assim, você está de brincadeira. Em vez de perguntar, quer dizer, você está dentro de um polo. A cadeira surgiu da onde? A criatura não trouxe de casa. Está fazendo o quê? E aí, muitas das vezes, eles vivenciaram situações que foram as que eu vivenciei. Eu vivenciei uma situação que eu estava sentada na cadeira, né, dentro da loja Americana, e do nada a cadeira começou a andar. Eu tomei um susto, porque eu estava esperando uma filha, e a pessoa me viu parada, achou que eu queria ir para algum lugar, e pegou a cadeira e empurrou. E aí você toma um mini infarto sem saber o quê. Estou sendo sequestrada, né, na cadeira de roda. Porque a pessoa estava com boa vontade, mas não se ligou que você precisa perguntar se a pessoa quer uma ajuda. Não ofende você perguntar se você quer uma ajuda. Da mesma forma, me peguei em situações de dificuldade para poder fazer a mobilidade com a cadeira, as pessoas estarem olhando, ninguém oferecer ajuda e ainda ficarem bufando atrás porque eu estava atrapalhando o caminho. Então, são situações... E eu não sou, né, estava, mas não sou cadeirante. Aí você começa a ver, você vai no mercado, alguns produtos não vão até embaixo. Então, se eu quiser o produto que está lá em cima, ou eu tenho que pedir para alguém, ou eu não vou levar. Então, a gente causa uma série de constrangimentos para os nossos irmãos que estão já numa situação complicada, que é a dificuldade da locomoção, e isso sem falar na audição, sem falar na visão, sem falar em todas as outras questões. Mas estou usando esse exemplo porque como a gente olha para o outro e não pensa no que está acontecendo, muitas das vezes a gente não sabe, o outro te responde atravessado, você não sabe o que ele está vivenciando e a gente já julga que é pessoal. Às vezes é. Mas é pessoal por quê? Da onde vem aquela mágoa? De onde vem aquela agressão? Então, por isso, refletir é sempre muito importante para a gente exercitar a caridade. E no falar. Nós levamos muitos séculos, enquanto humanos, para conseguirmos desenvolver o verbo. E agora que nós temos hoje o verbo das formas mais variadas possíveis, nós precisamos utilizar esse dom da forma mais caridosa possível. Como você usa as suas palavras? Qual o tom de voz que você usa? Imagina no meio de uma discussão com alguém e a pessoa te fala um desaforo no meio da discussão. Qual é o tom de voz que você usa? Você é tomado por amor cristão, entende que a pessoa está no momento e vai fazer, não, meu irmão, olha só, estamos os dois muito alterados, vamos fazer uma prece. A gente sabe que é o que a gente deveria fazer, mas a gente faz. Marido foi no mercado e não trouxe o que você queria. E você escreveu no WhatsApp, mandou para ele não esquecer, né? Está lá fora rindo da minha cara. Pois é, levou a lista e chegou em casa sem o negócio. Aí a gente se altera. Mas por quê? Porque somos infantis ainda. Comunicação é um negócio muito sério, gente. Não é o que eu falo, é o que o outro entende. Tem até um meme no Facebook, a mulher sai e deixa o recadinho também na geladeira para o esposo. Amor, tem 10 batatas em cima, dentro da gaveta. Pega e descasca metade das batatas e bota no fogo. E quando ela chega, tem 10 batatas, metade com casca, metade sem casca, dentro da água. Porque vai que a mulher resolveu fazer uma receita diferente e o cara não sabia. Então, depende tudo de como a gente fala, da gente ouvir, olhar, falar, agir. Vejam que não é uma coisa de cada vez, está tudo misturado. E, finalmente, sentir com caridade. A gente precisa exercitar a empatia. Tudo isso que a gente falou culmina, a caridade essencial na empatia, que é você conseguir se colocar e compreender
o lugar do outro, sem precisar estar nele. Porque quando você não exercita a empatia com seu irmão, Deus vai te colocar no lugar dele para você poder aprender como é que funciona. Eu tive que fazer um estudo chamado Papel do Espírita na Transição Planetária, para eu aprender que eu não posso parar na vaga de cadeirante. Isso antes de ter que ficar numa cadeira de rodas. Porque quando eu ia para o shopping de Cabo Frio, a parte de trás do shopping é enorme, e tem um monte de lugares, como diz a lei, separado para idoso e para cadeirante mais próximo da porta. Então, quando eu chegava e tinha muitas vagas dessas, o que eu fazia? É só um minutinho, rapidinho, parava numa vaga dessa. Para minha vergonha, né, ter que assumir isso hoje, mas parava e usava uma vaga que não era minha. Mas eu sabia que estava errado. Mas a gente vai criando desculpa, vai fingindo que não está vendo, até que o mentor pega e esfrega na sua cara assim, ó, e intui um colega para te encomendar um estudo que você vai ter que passar por isso. Aí não pode mais você dizer que não sabia. Depois que você estuda, que vem falar para as pessoas, não dá para dizer que continuar no erro. Então hoje pode não ter nenhum carro estacionado na parte de trás do shopping, que eu não vou parar na vaga de cadeira, a não ser que eu esteja precisando usar cadeira, não vou parar em vaga que não é minha. E hoje, quando eu vejo alguém parando, eu me escandalizo e fico, em vez de julgar, eu fico, meu Deus, eu fazia isso. Quando a gente vê alguém dando piti no meio da rua, né, e brigando e discutindo aquelas discussões horrorosas que a gente vê na praia agora por conta desse período que as pessoas bebem demais e acabam realmente ficando muito agressivas, a gente olha e fala, meu Deus, eu já fiz isso em algum momento da minha vida. Não nessa encarnação, talvez, mas umas encarnações atrás, que hoje a gente é a florzinha de Jesus. Hoje a gente quer sair, né, dessa treva, a gente quer preencher a nossa vida com luz, com o bem, com amor. Mas, infelizmente, a gente não foi sempre assim. Então, a gente ainda tem passado a resgatar. E Emmanuel, no livro Consolador, na questão 255, ele responde o seguinte: urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, porque não basta ser sincero, tem que estudar a doutrina. Tem que estudar a doutrina. Vir à palestra pública é fundamental, tomar o passe, beber a água frutificada, fazer parte das atividades do centro são importantes, são de fundamental importância, mas é essencial o estudo, porque a gente precisa saber o que a gente está fazendo, a gente precisa saber o porquê das coisas. E aí ele diz o seguinte, nós, né, que somos sinceros, que estamos nos esclarecendo no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Não é fora que eu vou melhorar, é dentro. O irmão Jacó tem um livro chamado Voltei, falando justamente dessa questão. Erigiu um monte de obras, fez um monte de centros, ajudou a criar a editora da FEB e a partir daí trabalhar de uma forma absurdamente eficiente na divulgação da doutrina, mas não se educou. E quando é colocado, né, chega no plano espiritual, fica para morrer porque não tinha anjo, né, nem tapete vermelho na porta de nosso lar para recebê-lo cozendo nas alturas. Ficou fulo, ficou chateado. Porque eu alimentei os pobres, porque eu erigi centro, porque eu fiz a editora da FEB. Beleza, meu irmão, por isso que você está aqui, não está lá nas furnas, está aqui. E o que você fez por você? Pela sua evolução, o que você melhorou em você mesmo? Porque a gente precisa melhorar o mundo, mas a gente também precisa melhorar a gente. A fé sem obras é morta. Mas para eu fazer as obras, eu também preciso exercitar a fé. Né? Então, o Emmanuel diz que dentro desses imperativos é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. A evangelização não é porque você alcançou os 23, 24, 25 anos, que você vai para o ERG e aí acabou sua evangelização. Não, a evangelização é todo dia. Toda hora. Todos vocês conseguem exercitar a caridade em todos aqueles itens que a gente falou? Eu, por enquanto, em nenhum deles. É igual quando a gente pega a parte
da perfeição moral lá no Livro dos Espíritos e vai ver as características do homem de bem. Completamente, para dizer assim, não, essa daqui eu faço integralmente, nenhuma. Mas eu já tenho os germens de todas elas. Ou seja, eu já quero, eu já busco, eu já estou sintonizada, já me incomoda. Mas dizer que eu já sou alguém que tem plena confiança na providência divina, é só um filho cair doente que a gente descobre que não tem. Você já começa, meu Deus, Bezerra de Menezes, Sheila, irmã Sheila, e a gente atenta a espiritualidade inteira que o filho está gripado. Falta de fé. A gente tem que sim pedir ajuda, claro, é óbvio, a gente precisa pedir ajuda, mas não com desespero que eu fico. Sei vocês, mas eu fico desesperado. E aí chora, e sofre, se descabela, já tem pouco cabelo, arranco mais, os poucos que restam. É um problema. Mas por que esse sofrimento todo? Porque não tem a fé que precisa, que a gente pode desenvolver, que a gente vai criando, vai exercitando, primeiro pelo dever, depois de forma natural. Esse espírito, esse desenho que está aí é de Zé Grosso, e a legenda é a comemoração, a capa do nosso caderninho, dos 40 anos de Comerge. E Zé Grosso é um espírito que eu adoro ouvir as psicofonias dele, porque ele ri de tudo. Extremamente alegre, extremamente otimista. Ele sempre manda muitas mensagens para os trabalhadores Comerge, para que a gente possa perseverar no trabalho. E esse ano ele mandou uma comunicação que eu particularmente me tocou muito, porque a gente estava muito amedrontado. Eu estava muito amedrontada. Porque o CIEP onde a gente está, onde a gente fez a Comerge, é numa comunidade carente, violenta, e tem um buraco no muro, grande o suficiente para passar 2 pessoas, que dirá uma. A gente teve um monte de problemas com incêndio, né? E uma série de acidentes por conta de uso de rede elétrica, essas coisas todas de forma inadequada e tudo mais. Então, estávamos todos muito nervosos. É o primeiro ano que nós multiplicamos, né? O Polo 11 teve um filho, que é o Polo 21, Antioquia, que pega Araruama, Iguaba, Saquarema, e os nossos amores estavam em outro momento. E a gente fez assim, a Comerge com uma saudade desses corações, o pessoal de Niterói ficou no Polo 10, então a gente estava com medo de como é que os jovens iam agir. Eu estava muito insegura. Até que a espiritualidade sabe das necessidades, provavelmente eu não era a única, e Zé Grosso manda essa psicofonia via CERJ, rindo, dizendo para a gente, meninas, preste atenção, vocês estão muito preocupados, tem que parar de se preocupar e começar a fazer. Faz primeiro, depois você se preocupa, se alguma coisa no caminho der errado. Cultiva alegria, é o que eu mais tenho lido nessas últimas semanas que eu tenho estudado sobre o tema, é alegria, otimismo. Lembra do pensar com caridade? Sentir com caridade, colocar otimismo na nossa vida. Tá ruim, mas olha quem está no leme dessa bagaça, é Jesus. Jesus sabe o que está fazendo. Quantas transições planetárias Jesus já vivenciou, gente? É a nossa primeira. Jesus já passou por muitas. Se a gente tivesse acesso ao currículo Lattes espiritual do Cristo, olha lá, 4.852.354. Transições planetárias ele já vivenciou, ele sabe o que está acontecendo, mas a gente não. É igual um professor, Xandão ali lembrei, igual um professor que pede para o seu aluno de ensino fundamental apresentar um trabalho na frente da turma. O garoto vai levar 5 minutos lá na frente falando, mas como é que ele fica na primeira vez? Pega o papelzinho, né? Ai meu Deus, eu vou morrer, vai dar tudo errado, eu vou esquecer, o papel está ali, é só ler, mas vai dar tudo errado. O professor faz o quê? Ri. Meu filho, calma, é assim mesmo, eu faço isso todo dia. 3 tempos por turma de 50 minutos, é tempo pra caramba, 2 horas e meia, 5 horas durante o dia, mais 4 horas durante a noite, de segunda a sexta, soma isso, é coisa pra caramba, não é para isso tudo. E o garoto está lá, morrendo. Somos nós, na nossa primeira transição, a gente parece que vai infartar. Está tudo ruim, o mundo está virado, a juventude está perdida. Tá não? Não está não. Não sei se vocês sabem, eu li ontem que o 3º paciente de HIV está curado. Cura. Um transplante de medula óssea com uma alteração no gene CCR5 passa uma mutação que mata, que impede que o vírus da AIDS se reproduza dentro do corpo de quem já está infectado. 3 lugares, 3 universidades, em locais diferentes, fazendo o mesmo procedimento, conseguiram o mesmo resultado. Estamos a um passo da cura definitiva do HIV.
nós temos a um passo, falta só agora os testes em humanos, deve levar mais uns 5 a 10 anos, da cura do câncer de pulmão, que a galera descobriu a molécula na saliva do carrapato. Sabe o carrapato estrela? Pois é, aquele negócio baba. E na saliva daquilo tem uma enzima que impede que as nossas células pulmonares se comportem de forma anômala. Por que a gente não sabe disso? Porque o nosso pensar não está com caridade. A gente, quando vai procurar alguma informação, a gente busca o quê? Quantas vezes a Bruna Marquezine doou as roupas que estava quando estava com o Neymar, fulano que terminou com ciclano, Beltrano que falou não sei o que, é isso que a gente está interessado. Então, a gente perde muitas das vezes a importância. Eu estou seguindo no Facebook, recomendo a vocês que sigam, Caçadores de Bons Exemplos. Um casal brasileiro que corre o país, cadastrando situações de sucesso dentro da área da espiritualidade, da caridade, né, de serviço social, independente de estar ligado a uma religião ou não. Então, tem muita coisa boa acontecendo. A gente tem que cultivar a nossa mente, o nosso espírito realmente como um campo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase de Lázaro, que o espírito deve ser cultivado como um campo porque toda a riqueza futura depende do trabalho atual. A nossa tranquilidade na hora do desencarne vai depender de como eu estou situando minha mente durante a minha encarnação. O que eu estou pensando, o que eu estou me organizando, porque vai que você saindo aqui da casa, aqui dentro não, hein? Mas saindo da casa espírita, alguém resolve desencarnar. Aqui dentro, por favor, não desencarne, desencarne lá fora. Né? Dá trabalho para os amiguinhos aqui dentro. Mas pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer uma das crianças que estão aí fora. Quem sabe o dia que vai desencarnar? Pois é. Então a gente tem que viver como se hoje realmente fosse o nosso último dia encarnados. E aí a gente tem que fazer o que der para fazer para estar bem. Porque quando você chega para uma pessoa que está terminal e pergunta para ela, se você pudesse sair daqui agora e fazer alguma coisa, o que você faria? Ah, eu vou comprar uma casa nova. Vou trocar de carro. É isso? Não, vou fazer as pazes com aquele meu irmão, com quem eu não falo há muito tempo. Vou dar um abraço nos meus filhos, vou dizer que eu os amo, porque eu não faço isso há muito tempo. Vou pedir perdão ao meu esposo, à minha esposa, ou sei lá, alguém que eu esteja com algum tipo de problema que eu prejudiquei ou que eu não compreendi. Para que esperar? Até quando para resolver isso? Resolve logo, porque amanhã ou depois pode não dar mais tempo. O planeta está em transição, então a gente tem que tomar cuidado. Esses somos nós, Polo 11 Cananéia, e convido quem quiser viver uma experiência absolutamente transcendental, estar conosco no Carnaval de 2020, em algum local, se eu não me engano, né, Eliane, em Búzios. A gente está querendo levar o Polo para Búzios, para estimular o trabalho da mocidade lá. Mas também que a cada semana desse ano, a gente seja trabalhador do bem, a gente trabalhe, haja e ame dentro das nossas casas espíritas, e que em cada dia desse ano a gente também trabalhe no bem, ame e haja de acordo com as leis do Cristo em nossas vidas, no nosso mundo íntimo, para que dessa forma a gente possa alcançar a caridade essencial e a partir daí poder vivenciar prazeres que a gente não consegue se não for com caridade. É só você lembrar quando você fez uma coisa boa, você ajudou alguém e depois você se deu conta que você ajudou alguém. Como é que é essa sensação? Dá um calorzinho por dentro, né? Toda vez, daqui a 50 anos, quando você lembrar disso, você vai sentir o mesmo prazer de ter feito a coisa certa. Imagina ser assim 24 horas, todos os dias da nossa vida. A gente pode, a gente só precisa querer e agir. Muita paz para todos nós.